Se Deus é poderoso, como a Bíblia afirma, como saber que Ele controla a história nas suas mãos? Que evidência o livro de Daniel oferece para que hoje você possa confiar na soberania desse Deus? Mesmo o mundo sendo assombrado por guerras entre as nações, miséria, corrupção em toda parte, o Senhor comanda todos os detalhes da história. Hoje nós vamos ver que uma noite de insônia do rei trouxe um novo dia para a humanidade. Que esperança nós podemos aprender neste episódio? O programa está escrito, de hoje vai com você estudar sobre a certidão histórica do poder divino. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, que bom que você está aqui conectado comigo na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança, o lugar onde a gente todos os dias recebe motivos para continuar acreditando, vivendo ao lado de Deus. Eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado, muito abençoada com tudo que assiste ao longo da programação aqui, né? Uma vez uma senhorinha me disse assim, pastor, eu gosto tanto do seu programa. Eu falei, é mesmo, irmã? Por quê? Foi porque toda vez que eu coloco o programa está escrito, eu durmo profundamente, sabe? Até nisso o programa está escrito pode ajudar você a ter uma boa noite de sono. E o que isso tem a ver com o tema de hoje? Hoje nós vamos estudar sobre uma noite mal dormida que trouxe para a humanidade um novo capítulo extraordinário. Você quer saber? Então fique atento, porque o programa de hoje promete, viu? Eu estou aqui na minha mão com a revista Esperança Daniel. Dá uma olhadinha aqui nessa revista Esperança Profecias de Daniel. Essa revista não é só bonita, não. Ela traz um conteúdo extraordinário sobre as profecias que esse grande homem fez, não só para os dias que ele viveu, mas especialmente para os dias que nós vivemos. Então deixa eu lhe dizer, se você quer entender como Deus está trabalhando, o que Ele está para fazer, como é que Ele pode trazer certeza para você, para a sua fé, de que as últimas coisas da história deste mundo vão acontecer de acordo com o que Ele determinou, então deixa eu lhe dizer, essa revista vai lhe dar consciência, aprendizado dentro da palavra de Deus no livro de Daniel, para confiar mais ainda na soberania de Deus. Então faz o seguinte, pega o telefone agora e liga aqui para a gente no número 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você preferir mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o número é 12 98244 4449. Para você não ficar perdido na dúvida, tira uma foto agora aqui, ó, que está aparecendo no GC, a Mari colocou aqui para a gente, você pode tirar uma foto e se você tiver que ligar em algum outro momento, você pode também fazer isso sem dificuldade nenhuma. Mas você só não pode deixar de ligar, não é mesmo? Estamos esperando sua ligação aqui. Tá com a sua revista aí? Já tem essa revista, Profecias de Daniel? Se você tem, corre pegar, porque chegou o momento do quadro Responde aí, pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, estamos aqui com a pergunta de hoje na tela. Para que serve a profecia bíblica? Somos capazes de adivinhar nosso futuro? Tem muita gente curiosa, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar pela última parte da pergunta de hoje. Não. Nenhum de nós é capaz de saber o que ocorrerá conosco nos próximos minutos. Se você for aqui na revista Bíblia Fácil, página 9, dá uma olhadinha na sua aí, página 9, revista Bíblia Fácil Daniel, Profecias de Daniel, página 9, o segundo parágrafo da esquerda, tá? Profecias de Daniel, falei errado aqui, né? Você vai encontrar no segundo parágrafo da esquerda o seguinte tema. Em alguns momentos, seria interessante conhecer o futuro, mas por outro lado, poderia ser extremamente tedioso. Por exemplo,
Você gostaria de saber exatamente o dia e a hora da perda de um amigo querido? Ou um parente? Ou até mesmo saber o dia da sua morte? Não precisa dizer mais nada, certo? Definitivamente, conhecer o futuro não seria tão bom como alguém imagina. Por isso, Deus não permitiu ninguém conhecer o futuro. Ninguém pode prever o amanhã, nem os astrólogos, nem cartomantes, nem adivinhos, nem os que jogam búzios. Somente Deus conhece o futuro e pode dizer o que vai acontecer, de acordo com Isaías 44, o verso 6 e o verso 7. Agora, voltando à primeira parte da pergunta. Quando a gente observa a história das nações, é possível você contemplar o cumprimento literal das profecias dadas por Deus, como vai aparecer, por exemplo, em Daniel capítulo 2. Você olhando para essas profecias, o poderoso Criador, ele controla a história para que os seus propósitos, os seus desígnios sejam todos cumpridos. Então, essa daqui é uma certeza inquestionável. A Bíblia vai afirmar que predições cumpridas são os critérios que você tem para poder julgar a veracidade da precisão da afirmação, por exemplo, de um profeta que está falando em nome de Deus. Isso você vai encontrar lá em Jeremias, capítulo 28, do verso 5 até o verso 9, e também você vai encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 21 até o verso 22. Então veja, a fé genuína, ela implica em nós estarmos fundamentados nos ensinos dos profetas. Sem eles, nós não temos condição de conhecer e de justificar a nossa esperança. Se a gente não sabe o que esperar, como que a gente pode anunciar boas novas aos outros? O livro de Daniel, ele vai estar recheado de exemplos proféticos para mostrar para você como que Deus controla as nações. E o objetivo dele é trazer salvação. Então, quando você estuda as profecias, vai ter uma importância real no contexto da salvação do homem. Isso também você vai encontrar na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. A profecia bíblica, ela na verdade é uma providência divina diante de uma situação específica. A pecaminosidade do homem e a sua necessidade de salvação. Então, a profecia vai assegurar que você deve ter esperança, você deve ter certeza no futuro, com muito mais significado, porque você crê que Deus está conduzindo a história. Deus, ele revelou os segredos do futuro para os seus profetas. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 29, o verso 29. E ele também colocou isso lá em Amós, capítulo 3, o verso 7. Mas ele não quer que a gente esteja ignorante, no meio das trevas espirituais, sabe? Vivendo desorientado. O que ele revelou é para o nosso conhecimento, para o conhecimento do povo dele. O plano dele deve ser conhecido através da passagem do tempo. Então, os fatos, eles não vão se suceder simplesmente porque estão sendo dirigidos pelo acaso, ou até mesmo por uma obra exclusiva da providência humana. As profecias vão indicar, através dos fatos, que Deus vai estar no controle de cada coisa e ele talvez vai trabalhar silenciosamente, operando assim os conselhos da sua vontade, cumprindo os seus propósitos, porque Deus, e somente Ele, pode revelar o fim desde o princípio. Isso está lá em Isaías também, capítulo 46, o verso 9 e o verso 10. Daniel, ele entendeu que a profecia existe só para mostrar que a história vai estar nas mãos de Deus, que é o Criador. Então, quando a gente põe à prova isso, ele e os seus amigos, eles buscaram aquele que podia ajudar. Se você for observar aqui, agora você vai virar na página 10. Olha só, o último parágrafo aqui da esquerda. Diz assim, olha, fez saber o caso aos seus amigos e todos clamaram a Deus por misericórdia, por livramento. O céu recompensou a fé dos jovens hebreus. E diz aqui Daniel 2,19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel reconheceu então que há um Deus que está
no controle da história. Se ele reconheceu, você reconhece isso também? Muito bem, nós aqui estamos avançando agora, vamos entrar na nossa série, seguimos com a série aqui, Daniel, os segredos do fim, e hoje nós vamos ver que uma noite, que foi uma noite intensa de insônia, do rei, que era o mais poderoso do mundo, trouxe um novo dia para toda a humanidade. Que esperança que a gente pode aprender com esse episódio dessa noite que esse rei teve? No tema de hoje nós vamos estudar sobre o certificado, a certidão histórica do poder de Deus. Deus tem tudo nas mãos. Quer ver só? Daniel, abra aí comigo, capítulo 2, do verso 19 até o verso 22. Diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A vida de Daniel vai servir para nós como se fosse um exemplo da lealdade a Deus. E isso vai nos ensinar que sempre a lealdade a Deus resulta no favor, no reconhecimento, reconhecimento divino, ainda que a gente esteja vivendo num ambiente hostil. Daniel, ele nos ensina a confiar na soberania de Deus, nos tempos de incerteza. E isso, olhando para ele, nos dá a certeza de que a gente deve confiar, que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele tem propósitos que são maiores do que os nossos planos. Ele diz lá em Jeremias 29, o verso 11, exatamente isso que a gente vê no livro do profeta Daniel. Agora, pensando aqui na noite de sono mal dormida do rei mais importante do mundo, o rei Nabucodonosor, vamos entender como que aquela noite entrou para a história. O rei da Babilônia, ele teve uma noite que foi muito perturbadora. Aquele sonho que ele teve foi diferente de todos os outros que ele se lembrava. Os antigos reis, lá no passado, eles consideravam que os sonhos, eles eram revelações das divindades. E por essa razão, eles sempre procuravam entender, interpretar o que de fato havia acontecido de revelação no sonho. Isso não foi diferente com Nabucodonosor. Deus, ele se aproximou de Nabucodonosor por meio de um sonho, porque ele sabia que esse ia ser o meio mais eficiente para ele impressionar a mente daquele rei pagão sobre a importância da mensagem que precisava ser transmitida. Então Deus, para ganhar a confiança daquele rei, para assegurar a cooperação dele, fez com que ele sonhasse talvez o sonho mais importante que ele teve na vida. É possível que o rei, ele lembrasse assim como que se fosse os flashes do que ele havia sonhado, mas ainda assim era algo muito perturbador. E ele então decidiu reunir, chamar os seus adivinhos. E foi nesse instante que ficou claro que os deuses pagãos, eles não podiam entrar nesse aspecto que o rei queria, que é a revelação de um sonho desconhecido. O sonho, ele era tão importante que ele precisou convocar o império todo. O rei convocou os sábios, convocou os adivinhos para ajudá-lo com essa perturbação. Lá no verso 3 você vê isso. E quando os sábios ouviram isso, eles tentaram fazer assim um engodo. Ele falou: Senhor, faz o seguinte, o rei, conta para a gente o sonho que a gente vai te dar a interpretação. Só que a postura de Nabucodonosor, ela pode até parecer loucura para nós hoje, mas naqueles dias era muito comum, dentro das cortes reais, haver conspirações, tramas, pessoas tentando assassinar os poderosos. Então, o Nabucodonosor, pensando que aquele sonho pudesse ser uma espécie de orientação, de alerta dos deuses, ele não se mostrou flexível. Ele ordenou que, se ele não recebesse a interpretação do sonho, eles seriam despedaçados. E as casas deles iam ser completamente destruídas. Se você for estudar o significado da palavra despedaçado,
significa literalmente desmembrados. Olha só o que o rei ia fazer. Ele ia cortar todos, um por um, pedaço por pedaço. Coisa terrível. Essa crueldade, ela era muito comum no mundo antigo. Os assírios faziam isso, os babilônicos também faziam isso. Eles tinham uma crueldade, eles tinham uma barbaridade quando eles estavam tratando com seus opressores, que para nós hoje isso é muito estranho. Mas diante dessa ameaça, os sábios, eles reconheceram a sua limitação. Eles fizeram uma confissão que é uma das partes mais extraordinárias da Bíblia. Eu queria convidar você para ler. Está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 2, do verso 10 até o verso 12. Olha só o que eles disseram. Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. E aí eles continuam dizendo, ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Nesse caso aqui, somente o Deus desconhecido dos caldeus podia fazer o impossível acontecer. E é aí que Daniel, ele entra para representar esse Deus desconhecido. E se você olhar a história, Daniel e os seus amigos, eles não foram incluídos nessa conversa com o rei. Mas o interessante é que eles foram os primeiros a serem buscados para serem mortos. Que coisa, né? Você consegue notar que ironia? Eles seriam as primeiras vítimas por causa da incapacidade dos sábios de interpretar o sonho do rei. Então, se havia alguma dúvida que a corte não era um lugar seguro para Daniel, para os seus amigos, agora eles sabiam com toda certeza. Eles foram os primeiros nomes da lista de procurados. Diante disso, então, o que Daniel fez? Ele falou assim, me dê um tempo. Ele pede tempo para o rei. E ele busca o Deus do céu, em oração, junto com seus amigos. E esse Deus não nos abandona. E ele responde aqui no momento certo, bem no tempo certo, ele responde. Por que o rei concedeu pedido de espera para uma consulta a esse Deus estranho? A razão para isso talvez esteja no final do capítulo 1. O rei, ele havia ficado tão impressionado com aqueles jovens que vieram lá de Jerusalém, porque ele os achou 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios. Está lá em Daniel capítulo 1, o verso 20. Então veja, a fidelidade de Daniel no capítulo 1, nas pequenas coisas, não querer comer da mesa do rei, abriu portas para ele, Daniel, experimentar e demonstrar coisas extraordinárias em coisas maiores. Então Daniel e os seus 3 amigos, eles tinham plena consciência de que eles estavam onde Deus queria que eles estivessem, para fazer exatamente aquilo que o céu esperava. Então, se na experiência anterior eles tivessem comprometido seus princípios, se eles tivessem sucumbido às tentações que estavam ali ao seu redor na corte, eles não poderiam ter esperado uma intervenção divina tão direta nesse contexto de crise. Se Deus respondeu a Daniel e ele revelou o sonho, foi mediante a fé que ele já havia evidenciado. E quando ele recebeu a revelação divina, a primeira atitude de Daniel foi louvar o revelador dos segredos. Esse daqui é um exemplo digno para todo mundo que recebe bênçãos de Deus e agir como Daniel agia. Afinal, que sonho importante foi esse? Qual que é a interpretação que Daniel trouxe? Então vamos avançar aqui um pouquinho para entender a imagem expressa no sonho de Nabucodonosor, os reinos da terra. Veja, o sonho, ele vai apresentar uma estátua, como se fosse a figura de um homem. Imagina assim um homem com, eu acho que talvez assim com as mãos, alguma coisa parecida. E essa estátua, essa imagem, ela é composta de minérios, de metais diferentes, que vão se vão desvalorizando. Se você pedir a revista, você vai encontrar aqui exatamente essa imagem. Se você tiver com ela aí, tem aqui na página introdutória do índice aqui, vou pedir para dar uma checada aqui, essa é a imagem, uma imagem imponente. Os metais, se você olhar de cima para baixo, eles vão se desvalorizando à medida que eles vão sendo substituídos. Essa estátua aqui que você está vendo, ela nada mais é do que um simples esboço
da realidade política, né, do surgimento e da queda dos impérios aqui, dos reinos desse mundo. E assim, cada um desses reinos ia sendo substituído por outro reino, até que finalmente chegaria um reino que ia destruir a história de todos os demais e estabelecer o seu reino para sempre. O reino da pedra, o reino do Messias. Então vamos entender um pouco melhor aqui a sequência dos reinos. A cabeça, ela era feita de ouro. E essa cabeça, ela foi identificada claramente como sendo o reino da Babilônia. Daniel capítulo 2, do verso 36 até o 38. A Babilônia exerceu o seu domínio de 606 até o ano 538 a.C. Quando o rei Nabucodonosor morreu, no ano de 562, o império entrou rapidamente no colapso. E Belsazar foi o último rei da Babilônia. E foi o rei que estava lá no momento em que os exércitos da Medo-Persa entraram e conquistaram a Babilônia. Depois da cabeça, vem agora a parte do peito e dos braços, que na estátua aparecem no minério de prata. E você vai ver que essa parte da estátua simbolizava uma coalizão do Império Medo-Persa, que dominou do ano de 538 até o ano de 331 a.C. E se você for ver, a prata é inferior ao ouro. Então isso significa que esse reino, esse império, era inferior à Babilônia. No ano de 538, Dario, o Medo, e Ciro, o Persa, eles juntaram as suas forças para derrotar a Babilônia, formando assim a coalizão do Império Medo-Persa. Mas ele não durou para sempre. Ele foi seguido pelo ventre, a parte das coxas de bronze, que representavam a Grécia. E a Grécia governou o mundo do ano de 331 até o ano de 168. O Império Medo-Persa, ele foi sobrepujado, foi conquistado por Alexandre o Grande, que foi o fundador do Império Greco-Macedônico, em 331, na Batalha de Gaugamela. E após a morte de Alexandre, os domínios do Império foram divididos em 4 dinastias. E toda essa sucessão, misteriosamente, foi profetizada por Daniel. Só que nós ainda vamos estudar isso um pouquinho para frente, ainda nessa nossa série aqui. Mas vamos seguir nos reinos da estátua. Na sequência vem as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. O que seguiu, o império que seguiu a Grécia foi o reino de Roma. Ele dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, quando as tribos bárbaras invadiram a Europa e dividiram o poder daquele reino, e ele não foi sucedido por um grande império mundial, mas ele foi fragmentado em nações que permaneceram divididas e permanecerão divididas até a volta do Messias. E finalmente o último império daquela visão é a pedra, que foi cortada sem auxílio de mãos. Aquela pedra destruiu a estátua completamente, fez a estátua em pedaços. Aquela pedra representa a segunda vinda do Messias, o estabelecimento do reino dele aqui na terra, um reino eterno. E é importante a gente observar que essa pedra, ela vai atingir os pés da estátua. O que isso quer dizer? Que por ocasião do segundo advento, na volta de Jesus a este mundo, todos os reinos da terra, todos os governos da terra, sem falhar um, serão destruídos. E quando isso acontecer, vai ser estabelecido o quinto reino, que de acordo com o verso 44, vai durar para todo sempre. É claro que esse evento ainda não aconteceu, porque as nações da terra ainda elas continuam existindo, mas esse evento está para acontecer. Nós estamos vivendo diante da confirmação. Esse sonho nada mais é do que a confirmação de que Deus ele está trabalhando. A postura de arrogância inicial de Nabucodonosor, ela foi completamente mudada em humilhação. No final, Nabucodonosor se prostra diante de Daniel, reconhecendo como se fosse um homem de Deus, que foi capaz de interpretar a mensagem recebida através do sonho. No final da história, Deus ele se mostra como um especialista em esmagar a arrogância, a avareza dos poderosos. Aquele sonho não era apenas a revelação do poder divino na história, mas era especialmente uma revelação de que aquele coração arrogante daquele governante deveria ser esmagado. Deus, em uma noite, havia mudado o coração daquele homem poderoso.
Aquele que havia conquistado o mundo agora se rendia em adoração ao verdadeiro Deus. E o testemunho final dele para Daniel foi, olha, o vosso Deus é o Deus dos deuses. E isso aqui é muito significativo, porque Nabucodonosor, que chamava o seu principal Deus de Marduk, de o Senhor dos Senhores, ele agora reconhece que o Deus de Daniel, ele é infinitamente superior a qualquer Deus babilônico. Por causa da insônia do homem mais poderoso da terra, em uma noite, que não será esquecida, Deus apresentou um novo dia para a humanidade. E esse dia está relacionado ao poder daquela pedra que é cortada sem auxílio de mãos. Quando esse reino chegar, ele vai ferir o poder humano na sua maior fragilidade. Ele vai destruir os pés que são construídos de ferro e barro. Perceba que a estátua demonstra claramente que o tempo revelaria não apenas uma desvalorização dos poderes humanos, indo do ouro até o barro nos pés. A mensagem de Daniel 2 é de que nós estamos indo de mal a pior. Ao contrário do que afirma a evolução, de que nós estamos indo ao encontro da melhor versão da vida, o pecado, ele nos levou da glória até o pó. Mas esse não é o capítulo final. Sem ajuda humana, a história alcançará a glória do Messias. Se Jesus veio a este mundo, morreu por nós, daqui a pouco tempo, ele vai voltar para terminar aquilo que ele começou. No dia 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a viajar ao entorno da órbita da Terra. E quando ele voltou, ele se tornou um herói nacional, uma celebridade. E no depoimento, ele disse assim, olha, no final a sua frase, fui ao mais alto céu e eu não vi Deus lá. Parecia ser uma afronta a Deus. Quase uma década depois, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. E quando ele estava observando o planeta Terra de lá da Terra, ao olhar para o nosso planeta, ele recitou Gênesis 1:1, dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja, Deus estava lá, só Yuri Gagarin estava cego demais para vê-lo. Daniel 2 nos ensina que há um Deus no céu e que ele revela todos os mistérios e ele revela o que vai acontecer nos últimos dias. Esse Deus controla a história, não apenas a história das nações, ele controla a história humana, mas ele pode controlar, ele pode guiar a sua vida também. E ele vai voltar para terminar aquilo que ele começou. Não só na história, ele vai voltar para terminar aquilo que ele começou na sua vida, para lhe trazer a paz eterna, para lhe trazer também a esperança eterna, realizada, concretizada numa vida vivida agora ao lado dele para todo sempre. Não vale a pena a gente consagrar nossa vida ao Senhor e esperar por esse grande momento? Eu quero entregar você nas mãos de Deus em uma oração. Você pode orar comigo? Senhor, nós queremos confiar em Ti, como Daniel confiou. E se porventura o nosso coração for tão orgulhoso, que o Senhor o esmague como esmagou o coração de Nabucodonosor, para que nós sejamos cada vez mais humildes e fiéis a Ti. Nós te pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém. Nosso programa está chegando ao final, mas eu quero te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.